Em 1997, nas profundezas silenciosas do Oceano Pacífico, a Marinha dos Estados Unidos ouviu algo extraordinário. Uma frota de hidrofones, microfones submarinos ultrassensíveis, espalhados por milhares de quilômetros, registrou um som. Não era o motor de um navio. Não era o eco de uma explosão submarina. E definitivamente não era o canto familiar de uma baleia. Era um som de baixa frequência, extremamente poderoso. Na verdade, era o som subaquático mais alto já registrado por humanos. E até hoje, mais de 25 anos depois, um mistério assustador permanece. Ninguém sabe ao certo o que o produziu. Este som ficou conhecido como bloop. O que exatamente foi o bloop? Imagine o seguinte: a Guerra Fria acabou, mas a tecnologia militar para espionar os oceanos continua ativa. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, a NOAA, estava usando esses hidrofones para estudar fenômenos naturais, como vulcões submarinos e terremotos. De repente, no verão de 97, os sensores captam esse ruído anômalo. O som foi tão incrivelmente alto, tão poderoso, que foi detectado por múltiplos sensores a mais de 5.000 quilômetros de distância um do outro. Isso é como gritar em Lisboa e ser ouvido claramente em Moscou. A assinatura sonora era única, subindo rapidamente em frequência por cerca de 1 minuto e depois desaparecendo no ruído de fundo do oceano. Análises iniciais descartaram rapidamente qualquer causa artificial, como submarinos ou testes militares. O perfil do som parecia biológico, parecia o som de um animal, mas se fosse um animal, seria diferente de tudo que conhecemos. Seria mais alto do que o chamado de qualquer criatura viva na Terra, incluindo o animal mais barulhento que conhecemos, a baleia azul. Isso nos leva a uma pergunta perturbadora: quão grande um ser vivo precisaria ser para produzir um som como o bloop? Os cientistas da NOAA fizeram os cálculos. A baleia azul, o maior animal que já existiu em nosso planeta, pode atingir até 30 metros de comprimento e pesar 200 toneladas. Seus chamados podem viajar por centenas de quilômetros debaixo d'água, mas o bloop foi várias vezes mais alto. Para gerar um som com essa amplitude, a criatura responsável teria que ser colossal, muito, mas muito maior do que uma baleia azul. Estamos falando de um organismo de tamanho inimaginável, algo que desafia as leis da biologia como as entendemos. Um animal desse porte precisaria de um sistema esquelético e muscular que parece impossível de sustentar. Ele seria tão grande que a ciência diz que não poderia existir. No entanto, o som existiu. O som foi real. A gravação está lá para quem quiser ouvir. Então, a ciência estava errada, ou algo verdadeiramente anômalo aconteceu nas profundezas. Vamos analisar o local onde o som foi originado. A triangulação dos hidrofones apontou para uma localização bem específica. Um ponto remoto no sul do Oceano Pacífico, a oeste da ponta sul da América do Sul. Esta não é uma área qualquer, é uma das regiões mais isoladas e inexploradas do nosso planeta. É uma vastidão de água profunda e gelada, longe de qualquer rota de navegação comercial ou área de pesca. Para se ter uma ideia, o ponto de origem do bloop fica perto do chamado Polo de Inacessibilidade do Pacífico, também conhecido como Ponto Nemo. É o lugar na Terra mais distante de qualquer pedaço de terra. É tão isolado que os astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional, quando passam por cima, estão mais perto de outros seres humanos do que qualquer pessoa na superfície estaria do ponto Nemo, um lugar onde o abismo oceânico mergulha em uma escuridão eterna, sob uma pressão esmagadora. Se uma criatura gigante e desconhecida quisesse se esconder da humanidade, não haveria lugar melhor no mundo. Então, se não era um monstro, o que poderia ter sido? Ao longo dos anos, muitas teorias surgiram para tentar explicar o bloop sem recorrer a criaturas gigantes. Uma das explicações mais populares, e a que a própria NOAA mais tarde adotou, é a de um icequake, ou seja, um terremoto de gelo. A ideia é que grandes icebergs na Antártida, ao se quebrarem e rasparem no fundo do mar, poderiam gerar sons de baixa frequência muito altos. E, de fato, os sons de icebergs se partindo podem ser semelhantes. Mas há um problema com essa teoria. O perfil sonoro do bloop tinha uma variação de frequência muito distinta. Uma assinatura que
para muitos especialistas, não se encaixa perfeitamente com o som caótico e irregular de gelo se quebrando. O bloop tinha um padrão, uma estrutura. Parecia menos com o barulho de um evento geológico e mais com uma vocalização, um chamado. O tipo de som que um animal faria para se comunicar, para marcar território ou talvez para procurar por outro de sua espécie em meio à vasta e solitária escuridão. Isso nos leva ao coração do mistério, o abismo. O que realmente sabemos sobre as profundezas do nosso próprio planeta? A verdade é que sabemos muito pouco. Mais de 90% do volume do oceano permanece completamente inexplorado. Enviamos homens à Lua, robôs a Marte. Mas as zonas mais profundas dos nossos mares são mais misteriosas para nós do que a superfície de outros planetas. Lá embaixo, na escuridão perpétua e sob uma pressão que esmagaria um submarino militar como uma lata de refrigerante. A vida existe de formas que parecem saídas da ficção científica. Existem peixes com dentes transparentes, lulas que brilham com luz própria, criaturas gelatinosas que mudam de forma a cada nova expedição às profundezas. Descobrimos espécies que desafiam nossa imaginação. Se formas de vida tão bizarras e alienígenas podem prosperar lá embaixo, quem pode dizer o que mais existe? Quem pode garantir que algo verdadeiramente gigantesco, um predador alfa do abismo, não evoluiu naquela escuridão, completamente invisível para nós, na superfície? E aqui está o pensamento mais arrepiante de todos. E se o bloop não foi um evento único? E se a criatura, ou o fenômeno que o causou, ainda estiver lá? O som foi detectado no verão de 1997. Desde então, a NOAA continuou monitorando os oceanos. Sons semelhantes, atribuídos a Essequaques, foram registrados, mas nenhum teve a mesma notoriedade ou o mesmo perfil exato do bloop original. A questão que fica é: o bloop foi o chamado de uma criatura solitária, a última de sua espécie, vagando pelo abismo? Ou foi um chamado que foi respondido? E se não for uma criatura, mas um fenômeno geológico que não entendemos completamente? Algo que poderia acontecer de novo, a qualquer momento. A verdade é que as profundezas guardam seus segredos muito bem. Talvez algo gigantesco, vivo e antigo, esteja deslizando silenciosamente pela escuridão neste exato momento, em um mundo que está logo abaixo dos nossos pés, mas que nunca veremos. No final das contas, o bloop nos lembra de uma verdade fundamental. O nosso planeta ainda é um lugar de vastos mistérios. Gastamos bilhões para olhar para as estrelas, em busca de vida e de respostas sobre nossa origem. Mas o maior deserto inexplorado não está no espaço, está aqui mesmo, na Terra. O Oceano Profundo é a última fronteira do nosso mundo. É um reino de escuridão, pressão e maravilhas inimagináveis. E talvez, apenas talvez, o maior monstro da Terra não seja uma lenda antiga ou uma criação de Hollywood, mas uma criatura real, cujo canto poderoso foi ouvido uma única vez, um eco fantasmagórico, vindo das profundezas, um lembrete de que não somos os únicos gigantes neste planeta. Se essa viagem ao desconhecido te deixou arrepiado e curioso, não guarde isso só para você. Curta este vídeo para nos ajudar a alcançar mais exploradores como você. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas futuras investigações sobre os maiores mistérios do nosso mundo. E o mais importante, continue curioso, continue questionando e continue explorando. Obrigado por assistir.